Boa noite a todas e a todos. Eu me chamo Amanda, sou advogada e pesquisadora da Anísio, Instituto de Bioética, e também integrante do Cravinas, que é a Clínica de Direitos Sexuais e Reprodutivos da Universidade de Brasília. E hoje eu estou aqui para a aula 6, para falar um pouco com vocês sobre o tema da participação de crianças e adolescentes em decisões relativas à sua saúde sexual e reprodutiva. A segunda parte da aula vai ser ministrada pela Beatriz Gale, que vai falar um pouco mais do conceito da autonomia progressiva, que é um conceito derivado dos estándares internacionais de direitos humanos. E nessa aula, para trabalhar um pouco essa questão da participação, a gente vai trazer esse caso concreto. É um caso que ele é baseado em uma história real, mas teve, claro, alguns nomes e circunstâncias alterados para preservar o anonimato da adolescente. E esse é o caso de Helena, né, de 15 anos, que ela foi vítima de violência sexual praticada por um conhecido de seus pais. E após o ocorrido, ela compareceu sozinha ao serviço de referência de aborto legal da cidade mais próxima, com 20 semanas de gestação. Ela relatou que seus pais, por motivos de crença pessoal, certamente não concordariam com o procedimento, além de já terem descredibilizado seu relato anterior sobre aproximações e contatos físicos inapropriados por parte do agressor. E por essa razão, a adolescente não deseja compartilhar sua situação com seus responsáveis legais e atualmente encontra-se desprotegida diante da violência sofrida e da ausência de apoio familiar. O serviço de saúde se recusou a realizar o procedimento diante da ausência de um responsável legal, orientando a adoção de medidas judiciais cabíveis. Ou seja, aqui a gente tem um caso em que foi negado o acesso dessa adolescente à saúde, apesar dela ter apresentado essa questão de desproteção e de descredibilização no âmbito do ambiente familiar, né? E foi recomendado, então, que o caso fosse submetido à apreciação do Poder Judicial. E aí, com base em alguns fundamentos legais e jurídicos, nós vamos pensar na aula de hoje uma solução, né, para esse caso, como o caso de Helena poderia ser resolvido de uma forma mais apropriada, considerando seus direitos protegidos no Estatuto da Criança e Adolescente e também o marco internacional de proteção das crianças e adolescentes, do qual o Brasil é signatário, né, a Convenção dos Direitos da Criança. E aí, começando com os primeiros principais fundamentos jurídicos, né, os principais, na verdade, diplomas legais que nos ajudam a resolver esse caso. No plano internacional, como eu já falei, a gente tem a Convenção sobre os Direitos da Criança, que ela vai justamente reconhecer a criança como esse sujeito em desenvolvimento, né, e que em algumas situações, a depender do seu grau de maturidade, de desenvolvimento, vai ser capaz de formular seus próprios juízos, né, e de expressar suas opiniões livremente sobre todos os assuntos que a afetam, considerando sua idade e maturidade. No plano nacional, por outro lado, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né, que no artigo 70 ele vai trazer esse papel compartilhado entre família, Estado e sociedade de prevenir ameaças ou violações aos direitos da criança e do adolescente. Ou seja, por que eu trago isso, né? Porque a partir dessa atribuição de responsabilidades compartilhadas, a criança vai deixar de ser vista como um objeto de tutela do poder familiar, né? Então, a sociedade como um todo tem a incumbência de proteger essa criança e o poder familiar, ele se justifica na medida em que ele atua para garantir a dignidade da criança, né? Entendendo, sobretudo, né, quando a gente pensa em casos de violência sexual, que a família ela pode ser central na proteção, claro, mas ela também é o principal espaço de violência, né? As principais violências, a maioria das violências sexuais cometidas contra crianças e adolescentes, como a gente já pôde ver nas aulas anteriores, são praticadas por conhecidos e muitas vezes no ambiente familiar, né? Então, isso traz um fator complicador quando a gente pensa a tomada de decisão em questões de saúde reprodutiva, porque pode ser nesse mesmo espaço ao qual vai se atribuir, né, tradicionalmente, o poder decisório sobre a saúde dessa criança, que está acontecendo a violência. Então, como é que a gente lida com essa situação? Eu trago um pouco sobre essa mudança de paradigma da tutela à participação, né? Com a chegada da Convenção sobre os Direitos da Criança, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente teve uma mudança, né? E a criança deixou de ser vista como apenas um objeto da vontade dos pais, da vontade do Estado, e passou a ser vista como um sujeito de direitos, né? Que, inclusive, tem que ter suas vontades e sua participação assegurada em decisões que envolvem aspectos fundamentais da sua vida, né? Como, por exemplo, o direito ao próprio corpo e à saúde. E aqui eu trago uma citação, né?
uma paráfrase, na verdade, que ela vai justamente fazer esse diálogo entre uma situação de violência e a importância de garantia de participação, né? Porque as situações de violência, seja ela contra crianças e contra todas as pessoas, né, no geral, elas são o inverso da participação, porque elas ocorrem com a anulação, né, completa da autonomia daquela criança, daquele adolescente, e fazendo com que eles se tornem invisíveis socialmente, né, que não sejam reconhecidos como sujeitos de direitos, que tenham a sua autonomia, a sua dignidade sexual violada. E é importante a gente trazer também que esse direito de participar não é apenas o direito de ser consultado. Então, essa criança, esse adolescente, justamente por ser uma pessoa em desenvolvimento, né, uma pessoa que não tem capacidade plena, ela vai precisar de condições reais para se expressar, para ser ouvida também. Então, vai ser muito importante que os profissionais, né, do sistema de garantia de direitos, eles estejam atentos nesse processo de escuta, de inclusão da criança em decisões de saúde sexual e reprodutiva, né, e no atendimento à violência sexual como um todo, para conseguir perceber, né, essas violências que acontecem naquele ambiente, né, como que a criança compreende ela, né, para poder conseguir realmente acessar essa experiência, nessa situação violenta que essa criança está sofrendo, o profissional vai precisar valorizar a fala, a arte, o corpo, a brincadeira, né? Então, muitas vezes vai ser necessário que aquela criança faça um desenho, ou então o profissional faça uma atividade um pouco mais lúdica para conseguir acessar aquela experiência, né, de violência sexual pela qual aquela criança está passando, né? E na tomada de decisão não vai ser diferente. E aí, avançando, essa questão da participação em decisões de saúde é algo que é, inclusive, reconhecido como extremamente importante pela Organização Mundial de Saúde, né? No manual mais recente, de 2022, que orienta o atendimento, que traz as diretrizes mais recentes e baseadas em evidências sobre a atenção ao aborto legal, a Organização Mundial de Saúde vai, inclusive, dizer, né, que você exigir o consentimento de um responsável legal em todo e qualquer caso, né, isso representa uma barreira, né, uma barreira indevida, uma violação do direito daquela pessoa vítima de violência sexual à saúde, né? Então, em outro manual que vai tratar especificamente sobre o apoio à capacidade de adolescentes à tomada de decisão em matéria de saúde, a OMS vai trazer algumas etapas que devem ser observadas pelos profissionais, né, nesse processo. O link ele também está aqui, se vocês quiserem ter o acesso a essa documentação completa, né? Mas basicamente, nessas etapas, o objetivo vai ser avaliar se aquela adolescente compreende sua situação de saúde, né? Se ela é capaz de raciocinar e apreciar as opções que lhe são apresentadas e consegue expressar uma escolha informada. Claro que na adolescência, muitas das vezes, isso vai ser algo mais fácil, né, de ser percebido. Então, ali, a partir dos 12, 13 anos, né, quando se inicia a adolescência, é possível que isso seja mais claro, mas, obviamente, vão ter situações um pouco mais complexas que vão requerer apoios adicionais, né? E aí, nesse processo, esse manual ele também busca trazer orientações para verificar se existem influências externas na tomada de decisão por parte daquela criança. Então, muitas vezes podem ter pressões familiares, né, ou de responsáveis ou de outros adultos, seja, por exemplo, no sentido de obrigar aquela criança a manter a gravidez, né? Aqui a gente pensando os casos de gestações decorrentes de violência sexual, seja obrigando aquela criança, aquela adolescente a interromper, né? E essa não seja a sua decisão tomada de forma informada, né? E esse manual também vai trazer os casos em que, como a gente lida com os casos em que há dúvida sobre a capacidade de decidir de forma autônoma, né? Então, nesses casos, por exemplo, né, a decisão pode ser adiada ou então podem ser oferecidos apoios complementares para esse processo de tomada de decisão. E quais são os benefícios da participação, né? Como eu falei anteriormente, a participação, a situação de violência sexual, ela é justamente o inverso da participação, não, né? Então, a gente vê isso muito claramente quando a gente observa os ganhos que a participação efetiva da pessoa traz, né, para a proteção e para o desenvolvimento dela, né? E nesse caso especificamente de crianças e adolescentes. O primeiro é o rompimento do silêncio, né? Então, as crianças e adolescentes vão se sentir mais seguras para revelar situações de violência sexual quando elas se sentem incluídas no processo de tomada de decisão.
O segundo benefício é a prevenção, né? Então, quanto mais ela compreender sobre o próprio corpo e sobre a própria saúde, né, ela vai conseguir diferenciar o afeto do abuso, né? Então, sempre fornecer informações, garantir que ela possa participar também dos processos de tomada de decisão é muito importante para essa aquisição progressiva de um conhecimento, de uma compreensão sobre o próprio corpo, sobre a própria sexualidade, né? E aí, por isso que a gente fala muito também da importância da educação sexual, né? Que é a possibilidade que aquela criança, como já foi comentado em outras aulas também, né, tenha acesso a informações sobre o próprio corpo e sobre violência de gênero, né, para que ela consiga compreender quando ela estiver diante de uma situação abusiva, né, de uma situação violenta, de uma situação que viole os seus direitos humanos. E aí, um outro benefício é o fortalecimento da autoestima. Então, isso vai permitir com que a voz e aquela criança sejam reconhecidas como sujeitos de direitos, o que vai contribuir também, né, para enfrentar justamente um dos impactos da violência sexual, que é afetar a autoestima daquela criança, daquela adolescente. Então, valorizar sua voz, garantir essa participação, vai contribuir também para resgatar essa autoestima, né? Pode contribuir também para resgatar essa autoestima. A confiança e o vínculo, que vai ser a criança se sentir mais segura e acolhida naquele ambiente, né, de saúde. O protagonismo, então, isso vai contribuir para esse desenvolvimento da capacidade, né, da pessoa de agir, de contribuir na solução de problemas que as afetam. E a melhoria no cuidado, né? Então, ouvir as crianças que são beneficiárias daquele atendimento, daquela política pública de saúde, vai ajudar a aprimorá-lo, aprimorar essa política, né? Então, isso também é muito importante. Bom, e aqui eu vou trazer uma distinção importante para a gente avaliar justamente esse direito que as crianças têm de participarem de questões, de decisões relativas à sua saúde sexual e reprodutiva, né? E essa distinção, para fazê-la, né, da melhor forma, eu vou trazer um pouco a discussão que a professora Aline Albuquerque, do Departamento de Bioética da Universidade de Brasília, faz no seu texto Autonomia e Capacidade Sanitária, proposta de arcabouço teórico normativo. Então, ela vai fazer justamente uma distinção entre capacidade civil, aquela capacidade patrimonial que está prevista no Código Civil, e aí, por isso, muitas pessoas vão falar, mas crianças não podem decidir, não podem tomar decisões em saúde porque elas não possuem capacidade civil plena, certo? E a professora Aline vai dizer que isso não anula a sua capacidade sanitária, né? Ou seja, a capacidade sanitária, ela significa que essa lógica patrimonialista da capacidade civil, ela não se aplica e não deve se aplicar integralmente ao campo da saúde e dos direitos humanos. E por quê? Porque esse campo ele envolve questões existenciais, né, de dignidade, de integridade corporal e de expressão da vontade da pessoa, que são completamente distintas, né, de uma lógica de tutela do patrimônio. Então, ela vai dizer justamente que a ausência de plena capacidade, ela não elimina a capacidade que aquela pessoa tem de sentir, de desejar e de expressar o que ela quer, né, em relação a essas questões que são tão fundamentais. E ela vai citar também que vários países reconhecem a capacidade sanitária como distinta da capacidade civil para decisões relativas à saúde e à integridade corporal. E aqui, novamente, eu trago essa observação, né, que ela também vai reforçar no artigo dela, de que promover autonomia não é deixar que aquela criança, aquela adolescente decida sozinha. É fazer com que ela seja, não é fazer apenas com que ela seja ouvida, é reconhecer a voz dela, né, como uma voz de uma pessoa que é sujeita de direitos e garantir condições para que ela consiga se expressar, né? Então, o respeito ao seu próprio, ao tempo daquela criança, né? O respeito aos silêncios dela, fazer perguntas com uma linguagem apropriada à maturidade, à capacidade daquela criança, né? Se comunicar com ela dessa forma, de maneira que seja mais acessível, fornecer recursos lúdicos para que ela consiga se expressar. Vão ser várias as ferramentas, né, que podem ser utilizadas também nesse processo de tomada de decisão por parte de crianças e adolescentes, né? E aqui eu vou trazer um pouco algumas referências técnicas que tratam justamente de casos em que é fundamental que se respeite o direito daquela criança de participar, né, de decisões em saúde sexual e reprodutiva, inclusive que se respeite o seu silêncio, né? É claro que, via de regra, né, o Ministério da Saúde e a nossa própria legislação reconhece o papel da família, né, o poder familiar, como esse espaço que vai ser fundamental para o apoio ao desenvolvimento daquela criança, né, para a tomada de decisões relativas a questões existenciais.
Mas, como eu já falei, isso se justifica na medida em que aquela decisão é tomada de forma protetiva para aquela criança ou para aquele adolescente. Então, aqui para citar um exemplo, né? Um pai, uma mãe, um responsável legal, né? Uma avó, enfim, não pode deixar de matricular aquela criança em idade escolar na escola. Isso não é algo do qual ela pode dispor. E o Conselho Tutelar, inclusive, pode obrigá-la, né? Obrigar essa família a matricular a criança na escola. E a mesma lógica se aplica a questões relativas à saúde, né? A saúde, ela é um direito indisponível, né? E é por isso que a gente vai fazer a distinção em relação à capacidade civil e à capacidade sanitária, né? Vai bater muito nessa tecla da autonomia progressiva, que é um conceito que, como eu já disse, a Beatriz vai tratar mais na aula dela, na parte dela, né? Dessa aula, enfim, né? E então, o Ministério da Saúde, ele vai dizer que qualquer exigência como a obrigatoriedade da presença de um responsável para acompanhamento no serviço de saúde, que possa afastar ou impedir o exercício pleno do adolescente de seu direito fundamental à saúde e à liberdade, constitui lesão ao direito maior de uma vida saudável. E vai acrescentar: recomenda-se que, havendo resistência fundada e receio que a comunicação ao responsável legal implique em afastamento do usuário ou dano à sua saúde, se aceite pessoa maior e capaz indicada pelo adolescente para acompanhá-lo e auxiliar a equipe de saúde na condução do caso, aplicando-se analogicamente o princípio do artigo 142 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, em síntese, né, o Ministério da Saúde, ele vai reconhecer, né, que em determinadas situações vai ser necessário e possível que se respeite, que se resguarde o sigilo daquela criança, daquela adolescente em relação aos seus pais, aos seus responsáveis legais, se isso for causar algum dano, né, para a sua saúde, se aquilo for prejudicar o seu acesso à saúde. E aí, diante das implicações legais que possam surgir nos casos de maior complexidade, se recomenda também que o serviço busque uma articulação e uma integração com o Conselho Tutelar da região, e com a Promotoria da Infância e Juventude, de forma que possibilite a colaboração de seus integrantes na condução de questões excepcionais, de forma harmônica com os princípios éticos que regem esse atendimento. Mais para frente eu vou falar um pouco mais disso, né, entrar em mais detalhes, mas como eu falei, né, em relação ao direito à educação, por exemplo, é possível que o Conselho Tutelar aplique uma medida aos responsáveis legais para que eles matriculem uma criança e um adolescente na escola, né? Da mesma forma, o Conselho Tutelar também pode atuar para zelar pelo direito à saúde dessa criança, né, aplicando medidas e as respectivas sanções em caso de descumprimento aos responsáveis legais que se recusarem a atuar de forma a garantir, né, o direito à saúde, esse direito fundamental de crianças e adolescentes. E aí, trazendo um pouco mais de camadas, né, para essa questão, em outro manual, que é o Manual sobre Aspectos Jurídicos do Atendimento às Vítimas de Violência Sexual, o Ministério da Saúde vai trazer justamente isso que eu já falei, né? A regra é de comunicação do fato aos pais e aos responsáveis, né? Como eu falei, que o ECA e toda a legislação protetiva de criança e adolescente reconhece esse como espaço importante de proteção, né, e de apoio para o desenvolvimento daquela criança e do adolescente. Mas, em alguns casos, é possível que o fato seja mantido em segredo e o sigilo preservado em relação a esses entes, né? Desde que presente duas condições. Se aquela criança ou aquele adolescente tiver capacidade de discernimento, né? Se ele conseguir entender a sua situação de saúde e as alternativas que lhe são apresentadas diante dessa situação, por exemplo, uma situação de gravidez resultante de violência sexual, e segundo, a não revelação aos pais ou representantes não acarretar nenhum problema a crianças e adolescentes. Então, desde que observados esses dois critérios, é possível que o sigilo seja resguardado em relação àquela criança e àquele adolescente e que seja assegurado o seu acesso à saúde. Inclusive, né, com a oferta dessa possibilidade, que eu já mencionei anteriormente, que também é trazida pelo Ministério da Saúde, de que seja indicado um outro representante, uma outra pessoa maior de idade, para apoiar aquela criança ou aquele adolescente, né? Um adulto de confiança, que nós chamamos. E aqui eu vou trazer um marco que ele é fundamental para consolidar tudo isso que eu já falei aqui até agora, né? Tudo isso que já está previsto na legislação, que é a resolução do CONANDA, número 258 de 2024. Então, essa resolução, ela vai regular justamente como vai funcionar esse processo de escuta e de consideração da criança, né, em relação ao atendimento em saúde reprodutiva e à tomada de decisão. Então, de início, a resolução vai dizer que se uma criança chega desacompanhada buscando o acesso a um serviço de saúde sexual e reprodutiva,
ela tem que ser consultada sobre a possibilidade de contatar os responsáveis legais. Então, caso ela deseje manter sigilo em relação a esses responsáveis, ela vai poder indicar um adulto de referência para acompanhá-la. E como eu também já falei, né, caso ela apresente maturidade, discernimento suficiente para entender aquela situação e se determinar a partir desse entendimento, né, das escolhas que lhe são apresentadas, é possível que ela possa consentir, que o consentimento dela, né, seja o suficiente para esse processo, esse procedimento de saúde. Se a criança concordar, né, por outro lado, em contatar os responsáveis legais, o serviço tem que garantir o comparecimento desses responsáveis e os responsáveis vão ter que receber, né, todas as informações necessárias. E aqui, como também já foi falado, em relação ao acesso ao aborto legal especificamente, a gente tem barreiras pedagógicas, né, educacionais muito grandes, né? Então, a gente tem uma desinformação muito grande em relação ao procedimento que acaba constituindo um obstáculo para que as crianças consigam acessá-los. Então, não é incomum que a gente veja, né, em casos com os quais nós nos deparamos no dia a dia, de famílias, né, de crianças e adolescentes que recebem desinformação para que aquela criança ou aquele adolescente ou aquela adolescente não acesse o procedimento de interrupção legal da gestação, né? Como afirmações de que aquilo poderia colocar a vida da criança em risco, né, com também manipulação psicológica, né, informações distorcidas. Então, tem todo um processo de desinformação, né, de veiculação de mitos em relação ao procedimento de aborto legal, que ele é muito também baseado no tabu e no estigma que está envolto no procedimento, para fazer com que aquela criança ou aquele adolescente não acesse aquele direito. E aí a resolução também vai trazer que se houver divergência entre a vontade da criança, do adolescente e a dos responsáveis, a equipe tem que criar um ambiente acolhedor para ouvir os responsáveis, né? Priorizando sempre o apoio e o respeito à vontade expressa pela criança ou pelo adolescente. Ou seja, ouvir o que está inquietando, né, aqueles responsáveis para que eles não concordem em respeitar a vontade daquela criança ou daquele adolescente, né? Explicar sobre a importância de que se respeite, né, o que foi a vontade manifesta por aquela criança ou por aquele adolescente e adverti-los, inclusive, né, de que podem ser tomadas providências para preservar a integridade, né, e os direitos humanos da criança e do adolescente, caso, né, essa proteção integral ela seja negligenciada. E aí tudo vai depender também de uma avaliação do caso concreto. Mas se esse conflito persiste, não é possível resolver dessa forma, né, mediante uma conversa com os responsáveis legais, é possível que o serviço acione a Defensoria Pública ou o Ministério Público, né? Então, a resolução do CONAN, ela traz esse passo a passo de como o serviço de atendimento, né, a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual deve agir quando uma criança ou adolescente busca o acesso a serviço de saúde reprodutiva e ela está desacompanhada, ou ela está acompanhada, mas os pais ou os responsáveis legais divergem da decisão que foi manifestada por aquela criança ou por aquela adolescente. E aqui eu vou trazer, né, dialogando já um pouco com aquilo que eu comentei sobre o papel que o Conselho Tutelar pode ter para ajudar na proteção desses direitos, né, e aí eu citei o exemplo do direito à educação também, por exemplo, o ECA, ele traz que o Conselho Tutelar pode aplicar medidas aos responsáveis legais, como, por exemplo, a garantia de tratamento de saúde especializado à vítima de violência sexual. Inclusive, né, se os pais ou responsáveis legais não cumprirem com essas medidas, eles podem ser advertidos e responsabilizados, inclusive no âmbito criminal. Então, aquela criança, aquela adolescente, ela tem o direito de acessar informações sobre a sua saúde sexual e reprodutiva, métodos contraceptivos, né, informações sobre esses métodos, o acesso à interrupção legal da gravidez, se assim for, né, de sua vontade. Então, a criança e adolescente tem direito de acessar informações completas sobre todos esses aspectos de sua saúde sexual e reprodutiva, né? E informações baseadas em evidências, obviamente. Eu trago novamente aquela problemática da desinformação em relação ao acesso ao aborto legal, né? Como eu já falei, vê muitas vezes casos em que as crianças são coagidas a desistirem, induzidas a desistirem do procedimento a partir de um terror que se coloca em torno dele para que aquela criança, aquela adolescente desista, né? E é importante a gente trazer aqui de novo, né, os impactos que essa gravidez ela pode ter na vida daquela criança ou daquela adolescente, como a própria evasão escolar,
impactos sobre a integridade, a vida dela, né, na medida em que a gravidez na adolescência, ela causa maiores riscos, né, para crianças, já que seus corpos ainda estão em desenvolvimento, crianças e adolescentes, claro. E aí, o ECA também prevê que, para promover a execução de suas decisões, o Conselho Tutelar pode requisitar serviços públicos nas áreas da saúde, da educação, entre outras, né? E o ECA também prevê como infração administrativa o ato de descumprir dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrentes de tutela ou guarda, bem como descumprir determinações da autoridade judiciária ou do Conselho Tutelar. Então, é muito importante que fique claro, né, que isso também se aplica à proteção da saúde sexual e reprodutiva daquela criança e daquela adolescente vítima de violência sexual. Então, um pai, uma mãe, um responsável legal que não impede aquela criança, por exemplo, de ter acesso à profilaxia, né, a pílula de emergência, de ter acesso ao método contraceptivo, de ter acesso ao seu direito de interromper a gravidez, contra a vontade daquela criança e aquela adolescente, ele está cometendo um ato que viola seu direito à saúde, que viola seus direitos humanos, né? Então é muito importante que a gente compreenda, no âmbito da saúde reprodutiva, a dimensão do que significa negar o acesso a esse direito, né? Assim como a gente entende também a dimensão do que significa negar o acesso de uma criança à educação, por exemplo, né? E negar o acesso dela a outros procedimentos urgentes de saúde, né? Então, é muito importante que a gente reconheça que a saúde reprodutiva, ela é um direito fundamental, ela é um direito humano e que o poder familiar tem que atuar para preservá-lo também. E agora a gente vai chegando, caminhando para o final, né? Como que a gente pode resolver o caso de Helena? Para isso, eu vou voltar ali no primeiro slide para a gente reler alguns aspectos do caso, né? Então, Helena, ela foi vítima de violência sexual, ela comparece ao serviço buscando a interrupção da gravidez e relata que os pais não concordariam com o procedimento e que já teriam descredibilizado ela, né? Em relação a seus relatos anteriores sobre contatos físicos inadequados por parte do agressor. E aí, por esse motivo, ela se encontra sem apoio familiar, mas, né, quando busca esse serviço de saúde, ele se recusa a realizar o procedimento diante da ausência de um responsável legal. Ou seja, né, a Helena relata que a comunicação à família, né, a comunicação aos pais, ela pode causar um dano para a sua saúde, que esses pais já descredibilizaram seu relato, né, e que ela se encontra nessa situação de ausência de apoio, né, e com essa decisão, né, muito clara, pelo que o caso traz, né, de acessar esse procedimento de interrupção legal da gravidez. Então, vamos avaliar, né, a partir de tudo que a gente já viu na aula, como esse caso poderia ser resolvido, né? Então, resgatando tudo aquilo que a gente já comentou desde o início. A recusa desse serviço em atender essa criança, esse adolescente que manifesta de forma informada, né, o seu direito a sua vontade de interromper uma gestação que é decorrente de violência sexual, isso pode constituir uma lesão ao direito fundamental à sua saúde, né? E nesse caso, a gente vê muito claramente que a exigência de um responsável, ela é algo que pode colocar o direito à saúde daquela criança em risco, né? E a gente sabe que o procedimento de interrupção legal da gestação é um procedimento urgente, né? E é urgente por quê? Porque ele é um procedimento sensível ao tempo, né? Quanto mais cedo ele for realizado, mais seguro ele é. E ele é urgente também porque a gestação que é produto de uma violência sexual, ela prolonga o sofrimento associado àquela violência, né? Então, uma vez que a pessoa manifesta esse desejo, é urgente que se garanta a proteção desse direito, né? Sob pena de, inclusive, colocar, né, de forma desnecessária, a sua saúde em maior risco. Outro ponto que a gente trouxe também é que essa adolescente tem o direito de ser ouvida e de ter sua vontade respeitada. Então, uma vez que ela manifesta, né, na medida de suas capacidades evolutivas, que é um conceito que também vai ser tratado pela Beatriz na segunda parte, né, e na medida da sua autonomia progressiva, essa vontade de acessar o procedimento, isso deve ser considerado, né, isso deve ser respeitado pelos profissionais. Então, assim, esses profissionais, partindo para outro ponto já verificaram a possibilidade de comunicar os pais ou responsáveis legais, no sentido do que a própria resolução do CONANDA traz, né? E já entenderam que isso poderia ocasionar um obstáculo para o seu acesso à saúde, né? E nesse caso, a gente tem uma situação em que o sigilo ele poderia, portanto, ser preservado, né? Porque a não revelação, nessa situação particular, ela protege a adolescente. E quais são as opções que a gente teria para resolver o caso diante disso, né? Ela os profissionais poderiam verificar a possibilidade
que ela tem de consentir sozinha com esse procedimento, ou a possibilidade de que ela indique um adulto de referência. Ou seja, para solucionar, né, esse caso, considerando a particularidade ali do caso de Helena, né, a avaliação da situação concreta dela, né, da maturidade, da idade e da clareza com que ela expressa essa vontade de interromper a gravidez, de acessar seu direito à saúde sexual e reprodutiva, ela poderia ter garantido, né, esse direito. Ou ainda oferecido essa possibilidade de indicar um adulto de referência. Como eu falei, ele é um caso real, né? Foi baseado em uma situação real, em que a gente alterou apenas alguns nomes e circunstâncias. E nesse caso, o adolescente preferiu indicar um adulto de referência, né? Uma prima, o que é permitido, como nós já comentamos, pela orientação do Ministério da Saúde e pela resolução do CONANDA, né, que permite que, caso a revelação aos pais ou responsáveis possa afastar essa criança do acesso à saúde, prejudicar seu acesso à saúde, ela pode ter ofertada essa possibilidade de indicar um adulto de referência. Mas a gente sabe que nem todo caso ele pode ser claro, como o caso de Helena, né? Então, casos que envolverem maior complexidade, em que for mais difícil, né, verificar essa possibilidade de que aquela criança ou aquela adolescente esteja compreendendo a situação, esteja compreendendo as escolhas que lhe são apresentadas, né, e incluindo seus riscos e benefícios, nesses casos de maior complexidade, o serviço ele pode buscar articulação com a Defensoria Pública, né, por exemplo, que tem atuado em diversos núcleos, né, extrajudicialmente na resolução de casos que são amparados pela lei, mas negados pelo serviço. E também pode acionar o Conselho Tutelar ou o Ministério Público. Como eu também trouxe na aula, o Conselho Tutelar ele tem diversas ferramentas para lidar com uma situação como essa, né? Inclusive a prerrogativa de solicitar serviços no campo da saúde e da proteção a vítimas de violência sexual. Então, tudo vai depender, né? A escolha pelo acionamento por qual órgão acionar vai depender da realidade local e o quanto esse órgão tem atuado para garantir direitos, né? Então, eu acredito que seja isso, né, a aula. Então, aqui a gente trouxe eu trago algumas referências que foram utilizadas para construir a aula, né, inclusive construir também essa solução, que é embasar, na verdade, que embasam essa solução que foi dada a esse caso concreto. E na aula a gente traz, né, esse marco normativo que vai fazer essa passagem de uma perspectiva de tutela para uma perspectiva de garantia de participação da criança e adolescente, né, dos benefícios de você garantir esse direito à participação, né, do ponto de vista da proteção, né, da preservação da autoestima, da integridade daquela criança, daquela adolescente, né, do desenvolvimento, da contribuição que a garantia desse direito à participação tem para o desenvolvimento dela, né, e para o enfrentamento de novas violências sexuais. Várias previsões, né, legais e previsões e manuais técnicos do Ministério da Saúde que tratam justamente desse direito à participação e dos casos em que é possível que se preserve o sigilo, né, dessa criança, desse adolescente na tomada de decisões em saúde em relação aos seus pais ou responsáveis legais, né, quando isso for afetar afastá-la do serviço de saúde. E, enfim, também passamos vários marcos normativos que nos ajudam a resolver casos como esse. Espero que a aula tenha sido útil, não é um assunto fácil, né? Por isso a gente deixa nosso contato aqui também, caso surjam dúvidas, né? Mas é um assunto que é muito importante a gente debater, né? E que já vem sendo debatido no âmbito do Marco Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, da Convenção sobre os Direitos da Criança, né? Da qual o Brasil é signatário, inclusive, a Beatriz vai falar um pouco mais sobre isso. Né, é muito importante que a gente consiga amadurecer o debate sobre a questão da autonomia progressiva, da capacidade evolutiva, e assim a gente contribuir, né, para consolidar esse paradigma do ECA, que reconhece crianças como sujeitos de direitos, que garante seu direito à participação, seu direito de ser ouvida, o seu direito de participar de decisões em saúde, né, de ter sua dignidade preservada. Então é isso, muito obrigada, gente. Boa noite. Meu nome é Beatriz Gali, eu sou advogada e trabalho numa organização chamada IPAS, Parceiras pela Justiça Reprodutiva. Os estándares internacionais de direitos humanos em relação à violência sexual, à igualdade de gênero, o acesso à saúde, eles vêm sendo desenvolvidos ao longo do tempo. Na verdade, eles podem servir como orientação e diretriz para definir leis e políticas públicas em âmbito nacional e também decisões judiciais, nas cortes.
Tudo isso para garantir que o Estado cumpra com as suas obrigações internacionais de proteger, respeitar, proteger e garantir direitos humanos, expressos nos tratados internacionais de direitos humanos. Esses estándares, eles tratam de uma variedade de direitos humanos, né? Direito à vida, à saúde, à integridade física, psicológica, o direito à igualdade e à não discriminação, o direito à privacidade e assim por diante. Essa evolução do direito internacional dos direitos humanos se dá através das interpretações dos órgãos de tratados de direitos humanos. Eles supervisionam o cumprimento pelos estados desses tratados. E eles desenvolvem esses direitos, esses estándares de direitos humanos em comentários e recomendações gerais, em comunicações em casos individuais e outros tipos de documentos do Sistema Internacional de Direitos Humanos, ou do Sistema Regional também de Direitos Humanos. Os tratados de direitos humanos, eles são textos legais, e eles são escritos em uma linguagem ampla, aberta e que nunca faz referência textual específica a um tema em particular. Por isso que é tão importante esses estándares, porque eles vão se aprofundar em alguns temas importantes de interesse, como, por exemplo, a questão das leis sobre o aborto, o acesso ao aborto legal, a prevenção da mortalidade materna por aborto inseguro e assim por diante. Qual é o valor constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos? O artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal determina que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Isso significa que, quando o Brasil ratifica os principais tratados internacionais de direitos humanos, eles são automaticamente incorporados ao ordenamento jurídico nacional sob o status de normas constitucionais, de acordo com o que foi previsto no artigo 5º, parágrafo 2º. O direito internacional dos direitos humanos, ele é então incorporado ao sistema constitucional brasileiro, e por isso o Estado tem o dever de adotar medidas protetoras para respeitar, proteger e garantir esses direitos humanos expressos nos tratados. Por exemplo, os direitos sexuais e reprodutivos em relação a crianças e adolescentes são então considerados direitos fundamentais, que são consagrados na Constituição Federal e também são amplificados através da incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos sobre a matéria ao ordenamento jurídico nacional. O Estado brasileiro, como um Estado membro que faz parte de uma comunidade internacional, é parte de um sistema complexo de deveres, direitos e deveres e assume obrigações internacionais. A Convenção dos Direitos da Criança é um exemplo de um tratado internacional de direitos humanos ratificado pelo Brasil, que foi incorporado com status de norma constitucional e, portanto, deve ser observada e implementada através de normas e políticas públicas de saúde. A interpretação constitucional com base nos tratados é uma questão de cumprimento de compromissos internacionais que vincula todos os poderes da República ao controle de convencionalidade. Então, isso tudo decorre de uma obrigação estabelecida no direito internacional de direitos humanos, que está expressa no artigo 26 da Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, em que todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa fé. Então, o princípio da boa-fé é o que rege as relações internacionais e faz com que o Estado cumpra com essas obrigações internacionais de implementar os tratados de direitos humanos. Bom, o tema da violência sexual e a desigualdade de gênero são temas importantes que vêm sendo objeto de estándares de direitos humanos por parte dos órgãos de proteção e supervisão dos tratados internacionais, e que são temas relevantes para o tema da nossa aula de hoje. Um exemplo de um estándar em relação a esses temas é esse que está colocado aqui. A negação do acesso ao aborto legal é uma forma de violência baseada em gênero e viola o direito à saúde sexual e reprodutiva, contribuindo para a desigualdade de gênero.
Outros estándares, por exemplo, dizem respeito a estereótipos de gênero e papéis sociais pré-definidos e restritivos que limitam a liberdade de meninas de questionar, acessar informações sobre saúde e direitos sexuais e reprodutivos, consentir de forma livre e tomar decisões informadas sobre a sua saúde e os seus projetos de vida. Então, esses estándares, eles vão nortear a forma como as leis e as políticas devem ser implementadas nessa matéria. Nesse sentido, as necessidades das adolescentes devem ser compreendidas no contexto das condições em que elas vivem, do ambiente social e familiar em que elas se desenvolvem. Essas condições muitas vezes podem limitar a sua autonomia e a sua capacidade de tomar decisões sobre questões relacionadas à sua sexualidade e reprodução. Então, os estereótipos de gênero e papéis sociais pré-definidos também são fatores que influenciam a assistência à saúde dessas meninas quando elas vão buscar, por exemplo, o acesso ao aborto legal. A desigualdade de gênero para adolescentes é uma barreira significativa no acesso, por exemplo, ao aconselhamento médico, ao recebimento de informações sobre doenças sexualmente transmissíveis, métodos contraceptivos para evitar gravidezes indesejadas e acesso ao aborto previsto em lei. No seu último relatório, o GT sobre discriminação contra mulheres e meninas, direitos sexuais e saúde sexual e reprodutiva em situações de crise, é, esse GT desenvolveu estándares de direitos humanos que são relevantes nesse tema. Por exemplo, dizendo que a desigualdade de gênero se manifesta em desvantagens sistêmicas para mulheres e meninas ou pessoas com potencial para engravidar ao longo do seu ciclo de vida, que sofrem violência de gênero que é vista como uma crise em si mesma e que tem sido normalizada em instituições jurídicas e políticas patriarcais e coloniais que discriminam com base em sexo, gênero e raça, entre outros motivos. Essas crises são vivenciadas individualmente por essas pessoas em situações de violência sexual e têm violado a sua dignidade, restringido a sua liberdade principalmente em relação ao exercício do direito à saúde sexual e reprodutiva. Em relação à Convenção sobre os Direitos da Criança, é importante destacar que ela adotou o conceito de crianças como seres em desenvolvimento, e esse conceito defende a liberdade de crianças e adolescentes contra interferências no exercício dos seus direitos que são protegidos pela Convenção. Ela também reconhece a capacidade de compreensão dessas adolescentes como suficiente para que possam tomar decisões sobre suas próprias vidas. Esses princípios de direitos humanos devem nortear a assistência à saúde de meninas ou pessoas em situação de violência sexual, e principalmente os princípios que devem ser observados são a autonomia, o consentimento informado e o melhor interesse da criança, além da participação significativa e a não discriminação. Essa convenção, em seu artigo 1º, ela estabelece que todo ser humano menor de 18 anos, de acordo com a legislação aplicável, é uma criança, é considerado criança. Ela adotou o conceito de seres em desenvolvimento também em relação a adolescentes. Esse conceito defende a liberdade de interferência no exercício dos direitos protegidos pela Convenção. O artigo 5º da Convenção é importante porque ele fala que os Estados-partes devem respeitar as responsabilidades, os direitos e deveres dos pais, ou, conforme o caso, dos membros da família ou da comunidade, e de acordo com os costumes locais dos tutores ou de outras pessoas legalmente responsáveis pela criança, que devem fornecer orientação e instrução adequada à criança de forma compatível com a sua capacidade evolutiva de exercer os direitos reconhecidos na Convenção. Isso tudo para dizer que essa convenção ela deve servir de base para leis, políticas e práticas de saúde que devem, então, garantir que o princípio da capacidade evolutiva das crianças e adolescentes deve prevalecer na assistência à saúde. Então, quais são os principais princípios de direitos humanos que a gente vai tratar aqui hoje, que são derivados da Convenção de Direitos da Criança e desses estándares de direitos humanos que vêm sendo desenvolvidos pelos órgãos de proteção? Um deles, eu já falei, a capacidade evolutiva de crianças e adolescentes que deve ser protegida como uma limitação ao exercício da autoridade parental, até que seja plenamente reconhecida a independência dessas pessoas no exercício dos seus direitos, liberdades e saúde sexual e reprodutiva.
mesmo quando tais escolhas se oponham às crenças e expectativas dos pais. Então, é bem importante, porque em caso de conflito entre a opinião das crianças e adolescentes e os seus pais, o que deve prevalecer é que as crianças e adolescentes devem decidir de acordo com a sua capacidade evolutiva. Esse princípio ele está intimamente relacionado a processos de maturação e aprendizagem que as crianças adquirem progressivamente com conhecimento, desenvolvendo as suas habilidades e podendo então ter compreensão dos seus direitos. É importante esse conceito, na assistência, principalmente em relação ao acesso ao aborto legal, principalmente quando existe conflito entre a vontade da criança e a vontade dos pais. Conforme diz a professora Rebecca Cook, o Estado deve encontrar um equilíbrio entre os dois deveres aparentemente incongruentes, o de proteger as adolescentes da violência e do abuso, reconhecendo simultaneamente a sua autonomia sexual e reprodutiva, principalmente como seres que estão começando a vivenciar a sua sexualidade para garantir o acesso à informação e aos cuidados médicos de que necessitam durante esse momento crítico do seu desenvolvimento. Outro princípio importante é o do consentimento informado. As crianças devem receber informações adequadas e apropriadas para compreender a situação e todos os aspectos relevantes relacionados aos seus interesses, e devem ser capazes de dar o seu consentimento informado, conforme diz o comentário geral número 14 do Comitê dos Direitos da Criança. O outro princípio é o do melhor interesse da criança, que implica que os processos de tomada de decisão devem levar em consideração as condições específicas da criança e o seu melhor interesse, a fim de acordar sua participação conforme o caso na determinação dos seus direitos. Essa consideração deve garantir o maior acesso possível da criança à análise do seu próprio caso. Esse foi um estándar desenvolvido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no parecer consultivo número 17. Em relação ao princípio da autonomia e participação significativa e o direito de ser ouvida, é interessante colocar aqui alguns exemplos, de estándares dos órgãos de proteção de direitos humanos em relação a essa autonomia, principalmente o Comitê de Direitos da Criança. Quando ele fala que a autonomia progressiva deve ser avaliada caso a caso, levando em consideração o grau de maturidade, tanto psicológica quanto física, e as condições sociais e culturais que cada pessoa desenvolve. Outro estándar importante é o que fala que os Estados-partes têm a obrigação de avaliar a capacidade da criança de formar uma opinião independente e adaptar procedimentos para garantir que o direito de ser ouvida seja exercido. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente vê que esse direito não é garantido, né, num processo, por exemplo, em que a criança quer ter acesso ao aborto legal e os pais discordam. E, em geral, né, no judiciário, não se leva em consideração a opinião da criança, né, por juízes, por promotores, e isso é bem complicado. Elas devem receber informações sobre os tratamentos propostos, seus efeitos e desfechos, e devem ter acesso ao aconselhamento médico confidencial, né, sem, a presença dos pais. Isso é bastante importante também. O processo de tomada de decisão deve levar em consideração as condições específicas da criança e o seu melhor interesse. Como a gente também já falou antes, é um princípio importante a ser garantido também pelo Estado. Só para complementar, nesse tópico em relação aos estándares, de direitos humanos, é importante dizer que os órgãos de proteção de direitos humanos, eles desenvolvem esses estándares, que são também interpretações formais, oficiais sobre os tratados de direitos humanos, através de comentários e recomendações gerais. Então, por exemplo, cada Tratado Internacional de Direitos Humanos tem um órgão que vai supervisionar o cumprimento e a implementação desse tratado pelo Estado parte que ratificou esse tratado. E esse órgão, então, que pode ser, por exemplo, o Comitê dos Direitos da Criança, que supervisiona a implementação da Convenção sobre os Direitos da Criança, esse comitê ele pode desenvolver, elaborar comentários ou recomendações gerais que vão, então, aprofundar alguns temas, alguns tópicos importantes
e que são consideradas interpretações formais e oficiais e fazem parte do direito internacional de direitos humanos e que servem de diretrizes para os estados na hora de formular leis e na hora de implementar políticas públicas de saúde. Por exemplo, desenvolver protocolos de saúde, né? Tudo isso faz parte desse corpo que pode servir para regulamentar, né, para legislar e para guiar práticas de saúde em relação ao acesso ao aborto seguro. Então, esses órgãos eles têm uma capacidade de elaborar e desenvolver esses estándares de direitos humanos que a gente vai tratar mais adiante, olhando para alguns temas específicos em relação ao acesso ao aborto, de crianças e adolescentes em situação de violência sexual. Eu coloquei aqui um outro princípio, que é o princípio da não discriminação, principalmente considerando as situações que a gente vê aqui no Brasil, né, nos casos que a gente acompanha, de meninas negras em situação de violência sexual, em situação de gravidez decorrente dessa violência, que têm negado o acesso ao aborto legal nos serviços de saúde, né? Elas têm uma situação bastante vulnerável já por serem negras, né? E elas sofrem essa discriminação interseccional no momento do acesso à saúde. Elas já têm um maior risco de violência sexual, de gravidez indesejada, elas têm menos acesso ao aborto seguro, elas têm mais chances de chegarem tardiamente com um estágio de gravidez mais avançado aos serviços de saúde nessas circunstâncias e receberem uma negativa do acesso ao aborto legal. Então, nesses casos que a gente acompanha, a gente vê que muitas delas ainda são obrigadas a serem mães em idades que variam de 10 a 14 anos, correndo o risco de sofrerem complicações no parto que podem ser fatais. Então, esse estándar do Comitê para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, ele é bastante importante quando ele desenvolve o conteúdo do princípio da não discriminação em relação às adolescentes e pessoas socioeconomicamente desfavorecidas, né? Principalmente em relação ao maior risco de gravidez indesejada e a dificuldade de acesso à informação e assistência ao aborto seguro. E também pelo fato de que criminalizar e punir o acesso ao aborto também constitui uma forma de discriminação em relação às meninas negras. Aqui são alguns estándares de direitos humanos relacionados à saúde sexual e reprodutiva e acesso ao aborto legal, em relação a alguns direitos humanos que eu destaquei como sendo muito importantes, né? O primeiro é o direito à vida, né? Nesse sentido, o Comitê de Direitos Humanos já declarou que as restrições legais que limitam a capacidade de mulheres de se submeterem ao aborto não devem, entre outras coisas, colocar suas vidas em risco ou expô-las à dor, expô-las a dor ou sofrimento físico ou psicológico, porque isso constituiria uma violação ao artigo 7º do Pacto de Direitos Civis e Políticos, né? Esse é um estándar importante do Comitê Geral, do Comentário Geral número 36 do Comitê de Direitos Humanos. Nessa mesma declaração, o comitê reconhece que o direito à vida protege não apenas a vida biológica dos indivíduos, mas também a dignidade da vida de cada ser humano. Então, isso é importante porque muitas vezes na assistência, o profissional de saúde está mais preocupado com garantir a vida do feto do que a vida daquela adolescente que já está correndo risco à vida por estar grávida, numa situação, numa idade, né, de 10, 12 anos. Então, a gente vê muito, às vezes, essa prioridade dada à vida do feto e não à vida da adolescente. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer esses estándares de direitos humanos, esses estándares relacionados ao direito à vida das adolescentes. Além disso, a vida de crianças e adolescentes deve receber proteção especial pela sua condição de seres em desenvolvimento, e o Estado deve tomar medidas de proteção para garantir que elas tenham acesso à saúde. Ao adotar essas medidas especiais de proteção, os estados devem pautar-se pelo interesse superior da criança e pela necessidade de garantir a sobrevivência, o desenvolvimento e o bem-estar dela. Esse também é um estándar desenvolvido pelo Comitê de Direitos Humanos no Comentário Geral número 16.
Outro direito humano de destaque importante é o direito humano à saúde, né? Nesse sentido, o Comitê de Direitos da Criança já declarou que instou aos estados garantir que os sistemas e serviços de saúde sejam capazes de atender às necessidades específicas de saúde sexual e reprodutiva das adolescentes, solicitando expressamente que elas tenham acesso a toda a gama de saúde, de serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo assistência à saúde materna, informações, serviços contraceptivos, serviços de aborto seguro e assistência após aborto, informações e serviços para prevenir e tratar infecções sexualmente transmissíveis. O direito à informação, que também é fundamental para garantir o acesso à saúde sexual e reprodutiva, também foi objeto do comentário geral número 14 do Comitê dos Direitos da Criança. O direito a viver livre de violência baseada em gênero, né, é importante porque negar o acesso ao aborto seguro e submeter mulheres e meninas a atitudes humilhantes, preconceituosas nessas circunstâncias de extrema vulnerabilidade, onde o acesso oportuno à assistência médica é essencial, equivale a uma situação de tortura e maus tratos, né, que fazem parte, né, da violência baseada em gênero. Então, os estados têm a obrigação de reformar essas leis restritivas em relação ao aborto e ampliar o acesso ao aborto de forma a que eliminem situações de tortura, maus tratos no ambiente dos serviços de saúde. E o último, então, que eu destacaria é o direito à integridade pessoal, que incorpora outros componentes, como o acesso à educação sexual, o combate à gravidezes forçadas e a garantia de privacidade e confidencialidade na assistência em saúde. Todos os órgãos de proteção de direitos humanos já reconheceram que a criminalização e o estigma derivado dessa criminalização do aborto afeta a segurança pessoal e a integridade das pessoas que buscam um aborto legal. E essa situação é incompatível com o direito de não sofrer tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes. Da mesma forma, essa falta de acesso ao aborto para meninas vítimas de violência sexual, bem como a sua criminalização, têm sido considerados como atos de discriminação pelos órgãos de proteção dos direitos humanos. O relator especial sobre tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes, em seu relatório sobre ambientes de assistência, tortura em ambientes de assistência à saúde de 2013, determinou ao Estado a obrigação de determinou que o Estado tome medidas porque manter gestações forçadas é uma forma de tortura, assim como negar o acesso ao aborto seguro nesses casos. Então, já existe jurisprudência internacional nesse sentido, mostrando que o Estado deve garantir condições de segurança, qualidade e bom tratamento nos serviços de saúde. E o Comitê dos Direitos da Criança recomendou que os governos garantam que elas tenham acesso a cuidados e aconselhamento médico confidenciais, sem a presença dos pais, inclusive nos serviços de saúde sexual e reprodutiva. Eu acho que esse é o fim. Obrigada.